continuidade aí aos nossos estudos. Bom, sempre fazendo aquela ressalva, né, aquela dica, né, não esqueçam de responder a questão semanal. A questão semanal já está aí disponível para vocês no AVA, no portal do aluno, e ela sempre tem validade aí de 2 dias para vocês responderem, né? Então, fiquem atentos aí que hoje, dia 26 até dia 28, às 23h59, que fica aberta aí essa questão para vocês verificarem, né? Então, não deixem de fazê-lo, façam lá pelo portal do aluno, não adianta mandar pelo e-mail, né, diferente do que foi o semestre passado. Esse semestre eu não aceito por e-mail, né, enfim, a não ser em casos excepcionalíssimos aí, em que você tiver algum problema de acesso e tudo mais, mas aí, enfim, né, aí são casos bem pontuais. Tem que ser lá pelo portal do aluno. Teve 1 ou 2 pessoas aí que acabaram mandando por e-mail, né, não vou aceitar. Por que isso? Porque, na verdade, a faculdade, ela está fazendo o controle, né, eu controlo a presença e a faculdade me controla se eu estou fazendo o controle de presenças como eles pediram, né, então eu não posso fazer nada fora do sistema do portal do aluno, então fica essa dica. Também no portal do aluno vocês têm já o material, né, o slide aí da aula de hoje, né, então baixem lá, porque muitas vezes a resolução aqui da nossa live, ela não é lá tão boa, principalmente para quem assiste aí do celular e tudo mais, não vai conseguir ler, né, não consegue acompanhar. Então tem lá o arquivo em PowerPoint, para vocês poderem imprimir, editar, enfim, fazer o que quiser lá com aquele PowerPoint. Bom, o que a gente vai fazer hoje, né? Hoje a gente vai dar continuidade, a gente vai terminar de falar daquelas modalidades de controle abstrato, né, aquele controle direto de constitucionalidade, né, lembrando aí, só recapitulando até agora, as 2 primeiras aulas, a gente tratou a primeira aula do que é o controle de constitucionalidade, e lá a gente viu que existe o controle difuso e o controle concentrado. O controle difuso é aquele individual que cada um faz no seu processo, vale para você, né, então é a ação individual aí que cada um tem direito de questionar. E aí a gente ingressou na aula passada no controle concentrado de constitucionalidade. Então a gente aprofundou esse controle concentrado, a gente viu as características gerais e a gente percebeu, né, e a gente teve lá um dos slides, a gente abriu que existem vários tipos, né, várias ações que, né, concretizam esse controle de constitucionalidade. E aí a gente viu a primeira delas, a principal, e o rito, né, da ação direta de inconstitucionalidade. Então, a ADIM, né, a famosa ADIM. Só que nós não temos só a ADIM, nós temos várias outras, e são essas várias outras que a gente vai ver hoje, né? Então, eu vou apresentar aqui o PowerPoint, né, que vocês também têm acesso, não estava lendo, enfim. Então, hoje a gente vai falar das outras ações que faltaram, né? Então, a aula de hoje, basicamente, a gente vai fazer uma varredura aí sobre essas ações que faltaram, começando com a ADIM por omissão, né? Então, a ADIM por omissão. A ADIM sempre naquele sentido, né? Abreviação aí de ação direta de inconstitucionalidade, e aí, especificamente, por omissão, né? Então, essa por omissão aí vem trazer esse contorno diferenciado da ADIM genérica, né, aquela ADIM que a gente viu. Nessa aula de hoje, eu só vou trazer aquilo que é diferente daquela ADIM. Por quê? A petição inicial, o trâmite, aquelas etapas de amicus curiae, de vistas ao Ministério Público, tudo aquilo é igual, né? Então, as ações diretas de inconstitucionalidade, elas seguem o mesmo trâmite, né? O mesmo rito. Eu não vou ficar falando cada uma das ações a mesma coisa, né? Então, a gente falou da geral, a gente falou da ADIM genérica semana passada, dessa ADIM genérica, né? O trâmite é o mesmo para essas que eu vou falar agora, com exceção daquilo que eu fazia a ressalva, né? Agora, uma por uma, né? Então, vamos começar ou continuar aí nessas ferramentas, nessas ações,
falando da ADIM por omissão, né? Então, vejam, quando a gente fala de controle de constitucionalidade, a gente, automaticamente, a gente coloca na nossa cabeça que a gente vai questionar um ato normativo já publicado, já editado, já vigente, né? Só que o controle de constitucionalidade, ele pode também ocorrer por omissão, né? Então, vejam só, e aí a gente vai rememorar, né, aonde que isso cabe, não é para qualquer situação. Veja, a gente precisa lembrar, né, o José Afonso da Silva, ele trouxe aí para o Brasil, e até onde eu me lembro, eu falei disso para vocês no semestre passado, ou em algum semestre, eu comentei com vocês. O José Afonso da Silva, ele importou aí uma teoria de classificar as normas constitucionais, né? Então, o José Afonso da Silva, ele trouxe aí uma divisão de que as normas constitucionais, elas podem ser colocadas em 3 grupos, né? Então, temos o grupo das normas de eficácia plena, né? E norma de eficácia plena é o quê? Aquela com eficácia imediata, direta, né, integral, desde o momento que ela começou a ter vigência, né? Então, um exemplo lá de uma norma de eficácia plena, né, artigo 196 da Constituição, todos têm direito à saúde, né, e é dever do Estado prover essa saúde. Então, veja, é uma norma de eficácia plena, né? A Constituição é curta, grossa e fala, todos têm direito à saúde e o Estado é obrigado a prover essa saúde. Veja, não precisa nada, né? Não precisa nenhum contorno, não precisa nenhum ato normativo adicional para isso ter vigência e eficácia e já poder ser exigível, aquilo que a gente chama de direito subjetivo. Ele gera o direito subjetivo imediatamente, né? Então, nós temos a primeira categoria, normas de eficácia plena. Uma segunda categoria, normas de eficácia contida, né? Então, normas de eficácia contida, ela traz, né? Ela traz o preceito, ela traz o direito, esse direito já começa a valer imediatamente, mas ele autoriza que uma lei coloque requisitos ou regule aquele direito, né? Então, vamos dar um exemplo. A Constituição, lá no artigo 5º, um dos incisos, lá para o artigo inciso, né, 60 e alguma coisa do artigo 5º, ele vai dizer que todas as pessoas que não têm condições, ou, né, o termo que se usa é hipossuficiente, a pessoa hipossuficiente, ela é dispensada do pagamento de custas judiciais, né, as taxas judiciais. Então, veja, ele traz esse comando, falando assim, ó, todo mundo é isento, né, é imune, o nome correto disso, é imunidade, você é isento das taxas judiciárias, só que aí ele faz lá, vírgula, podendo, né, lei complementar, estipular os requisitos, ou, né, podendo a lei determinar exatamente como isso vai ser operacionalizado. Então, o que acontece? Norma de eficácia contida é isso. A eficácia dela, a vigência, já está lá. Todo mundo hipossuficiente não paga, é imune ao pagamento de taxa judiciária. Só que ela autoriza, ela coloca lá, né, nos termos, né, podendo a legislação regular como isso vai funcionar. E aí existe a lei, né, existe uma lei lá de 1950, e agora o Código de Processo Civil albergou isso daí, dizendo, né, que para usufruir dessa disposição do artigo 5º, você tem que apresentar uma declaração de pobreza, né, para que isso tenha validade, para que isso seja acatado aí pelo Poder Judiciário. Então, veja, isso é uma norma de eficácia contida. Ela traz o preceito, já está valendo, mas pode ser regulado, né, por uma lei aí complementar, ordinária, conforme o caso. E aí nós temos a terceira categoria de normas, que o José Afonso da Silva trouxe, que é exatamente aonde se enquadra a possibilidade de você ajuizar uma ADIM por omissão, que são as normas de eficácia limitada. O que é isso, né? É aquela norma que a Constituição traz, só que ela diz assim, só começa a valer esse direito quando for criada uma lei, né? Quando houver a criação da respectiva lei
pela autoridade competente, né? Aí pode ser a União, o Estado, o município. Então, veja, ela assegura um direito, a Constituição traz um direito, só que esse direito ele só pode ser usufruído pelas pessoas, né? Só gera o direito público subjetivo no momento em que houver a edição de uma lei falando e regulando aquele ato, né? Então, eu vou dar um exemplo aqui, deixa eu mudar aqui para a Constituição. Nós temos, deixa eu aumentar a fonte aqui, senão ninguém enxerga nada. Nós temos no artigo 150 da Constituição, deixa eu voltar lá, que agora não aumentei a fonte. O artigo 150 da Constituição, ele fala lá do direito tributário, né? Então, lá no 9º período, vocês vão falar de novo disso, mas enfim, tem lá o artigo 150 falando o seguinte, né, que sem prejuízo de outras garantias, é vedado a União, blá, 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 aumentar tributo, enfim. Só que nós temos um parágrafo 5º, trazendo a seguinte disposição, veja só, a lei determinará medidas para que os consumidores sejam esclarecidos acerca dos impostos que incidam sobre mercadorias e serviços. Então, vejam, a Constituição, ela está dizendo o seguinte, ó, que uma lei vai trazer, né, medidas para que os consumidores tenham, né, condições de identificar a carga tributária em cima daquilo que eles adquirem. Ou seja, né, o princípio da transparência, o princípio da informação, né, lá do Código de Defesa do Consumidor, que é também prestigiado aí pelo direito tributário. Então, o artigo 150, parágrafo 5º da Constituição, fala o seguinte, uma lei deve determinar como isso vai ocorrer, né? Só que vejam, enquanto não surgir essa lei, esse direito do consumidor de saber quanto que ele está pagando de imposto, né, em cada mercadoria ou serviço que ele adquire, enquanto não surgir essa lei, esse direito não é colocado em prática, né? Então, veja, isso aqui é um exemplo de lei de eficácia limitada. Limitada a quê? A edição de uma lei, né? Precisa ter uma lei para dizer como que isso aqui vai acontecer. Sem essa lei, isso aqui não acontece. Então, a Constituição tem várias situações nesse caso, né? Em específico, esse parágrafo 5º aqui, a lei dela, né, ela só foi editada em 2012, né? Então, vejam que a Constituição de 88, em 2012 é que surgiu uma lei regulando isso daqui. E aí, desde 2012, né, para quem, enfim, lembra ou prestou atenção nisso, desde 2012, a gente tem aí, em tudo que a gente compra, né, sai lá o cupom fiscal, sai uma linha lá dizendo percentual de tributos estimados sobre aquele produto, né, aí tem lá um valorzinho. É disso daqui que surgiu, né? Surgiu em 2012, porque só em 2012 surgiu uma lei regulamentando isso daqui. Então, vejam, o que acontece? Podemos cogitar, né? Podemos ter aí um exemplo de possibilidade de adim por omissão, né? Por quê? Porque essa lei aqui, que regulou essa questão, ela demorou muito, só que o direito do consumidor, ele já é, né, previsto desde 1991, que é o Código de Defesa do Consumidor. Então, vejam, é uma omissão legislativa que causa um prejuízo a determinada categoria. Então, nesse caso específico, né, e vamos voltar aqui aos slides, é cabível uma adim por omissão. Por quê? Né? Porque essa norma de eficácia limitada não está sendo prestada como gostaria a Constituição, né? Então, vejam que essa norma, né, essa adim por omissão, ela vai ter os mesmos contornos lá da adim genérica. Então, nesse caso, né, como envolve relação de consumo e tudo mais, pode um partido político ingressar, pode uma associação de defesa do consumidor ingressar, enfim, aquele rol de legitimados lá do artigo 103. Né? Essa decisão é erga omnes, né, isso vai direto para o STF, assim como a ADIM, né, efeitos ex tunc também, então retroage a partir do momento, né, em que foi proposta a ação, nesse caso, e aí a gente tem uma peculiaridade, né, a ADIM por omissão, ela é, de certa forma, próxima ao mandado de injunção, que é um remédio constitucional, né, semestre passado a gente falou dos remédios constitucionais, um deles era o mandado de injunção.
Qual é a grande diferença aqui? Mandado de injunção é uma ação individual, né? Uma ação que cada cidadão aí pode ingressar. A ADIM por omissão, não, né? Tem aquele rol de legitimados, tem aquele rol lá de pessoas autorizadas, e o detalhe, né? O mandado de injunção, você ingressa ali no juízo de primeiro grau, enfim, tem todo o trâmite, enquanto que a ADIM vai direto para o STF, né? Então, são resultados semelhantes, né? Mas, no caso do mandado de injunção, é algo individual e vale somente para aquele que ingressou, né? Efeitos interpartes. Já a ADIM por omissão vai valer para o Brasil inteiro, né? Vale para todo mundo, ou seja, é um controle abstrato, é um controle mais amplo aí, muito mais efetivo, né? Vale para todo mundo. E aí nós temos a questão da... Oi, alguém tem alguma dúvida? Oi, pode falar. Uma pergunta. O mandato de injunção com efeito interpartes, ele pode ser convertido em efeito erga omnes pelo STF? Na verdade, não pelo STF. O que vai acontecer é que o STF tem que mandar aquela decisão, tem que oficiar o Senado Federal, para que o Senado Federal converta em resolução, se eles aprovarem, né? Então, não é, vamos dizer assim, não é um poder do STF converter isso em erga omnes, né? É algo que ele dá ciência para o Congresso, em específico o Senado. Aí o Senado tem a prerrogativa de, claro, eles vão votar essa decisão, vão apreciar essa decisão, e acatando essa decisão, eles editam uma resolução, né? Então, ela depende de todo esse trâmite, mas pode chegar, né? Pode chegar, mas não é via de regra aí o que acontece. Bom, com específico aí a questão da ADIM por omissão, a decisão dessa ADIM por omissão. Vejam, aqui depende do que está sendo questionado, tá? Por quê? Se for questionado uma norma jurídica prolatada, né, efetivada, a ser efetivada por um ente federado, o STF ele vai dar ciência para a respectiva casa, né? Então, vamos imaginar, nesse caso do direito tributário ali que eu falei, é uma norma que a União tem que editar. Então, ele vai dar ciência aí para o Congresso Nacional, né? Então, o que acontece? Ele vai oficiar o Congresso Nacional dizendo, olha, eu julguei que vocês não fizeram o que deveriam, que é criar uma norma para essa situação. Aí que vem uma grande, né, o ponto mais polêmico aí dessa ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Por quê? Quem cria a norma no Brasil é o poder legislativo, não o judiciário, né? Então, vejam, a hora que o Poder Judiciário ele dá ciência lá para o Congresso de que, olha, eu julguei uma ação aqui, vocês não fizeram a lei que deveriam, então façam, né? Vejam, pode um poder interferir naquilo que é de competência, né, constitucional do outro, né? Então aí surge a grande discussão dessa ADIM por omissão, se essa decisão que dá ciência da mora legislativa a uma casa, né, vamos pegar esse exemplo do Congresso Nacional, se essa decisão tem caráter mandamental ou não, né, se o poder legislativo é obrigado, então, a criar aquela lei. Né, aí nós temos doutrina para tudo que é lado, né, e nós temos aí um entendimento, né, que acaba prevalecendo que o Poder Judiciário não pode exigir, por exemplo, colocar um prazo ou colocar os parâmetros para que o legislativo crie aquela lei, né? Então, na prática, ele só vai, aquilo que está no slide, né, ele dispara um mecanismo político de iniciativa legislativa, né, mas sem resultado prático, ou seja, poder judiciário é poder judiciário, não é poder legislativo. O poder judiciário não pode obrigar o poder legislativo a trabalhar, né? Então, o que acontece? Quando é uma questão meramente aí, legislativa, né, falta a lei em si, ela não tem
caráter cogente, né, que a gente fala que é o cunho mandamental, ou seja, o STF não pode, por exemplo, colocar uma multa se ele não fizer, ele não pode dar um prazo, ele não pode dar parâmetro, não pode fazer, ele simplesmente dá ciência de que há esse problema, né, que deve ser sanado. O que acontece do outro lado, e aí muita gente pergunta, professor, então não serve para nada. Na verdade, serve, né? A hora que você, consumidor, por exemplo, se sente lesado em razão dessa omissão legislativa, surge o direito, né? E aí você tem o reconhecimento do STF, então você tem lá um aval do STF, que você está sendo lesado, e você tem, inclusive, o direito, em algumas situações, de pedir uma indenização, né? Contra o Estado, já que o Estado não fez, vamos, nesse caso da transparência do tributário, não se encaixa nisso, mas vamos imaginar alguma política de distribuição de medicamentos, e aí o Estado não cria essa política de distribuição, e você está doente, precisa do medicamento, se você tem um aval lá do STF dizendo que aquilo deveria ter sido feito e não foi, você tem todas as cartas na manga para entrar com a sua ação individual, mencionando essa decisão da ADIM, e aí a chance, né, o resultado prático, aí, o êxito da atuação, ela é bem grande, né, a possibilidade de você ganhar é bem grande, porque o STF já reconheceu que deveria fazer e não foi feito. Né? Então vejam que, apesar da decisão não ter cunho mandamental, ela se aproveita aí para uma série de situações. Mas existe uma segunda possibilidade dessa ADIM, que é de um órgão administrativo, né, de um determinado órgão editar a norma, né, editar a resolução, por exemplo, da qual se exige. Nesses casos, né, quando é órgão administrativo, aí sim o STF pode exigir, né, que seja regulamentada ou criada essa norma. Aí ele vai dar aí o prazo de 30 dias. Aí sim ele pode. Né? Então, quando a lei, né, esse ato normativo, não é um ato legal, mas sim um ato infralegal, né? Então resoluções, portarias e tudo mais, aí o STF pode colocar aí aí tem a decisão do STF uma natureza mandamental, ou seja, vai impor, né, essa obrigação de criar, e aí pode pôr multa diária, pode pôr aí os elementos necessários para que seja editado. Né? Então a ADIM por omissão, basicamente tem essas peculiaridades aí que diferem da ADIM genérica. Né? Então, a lei, né, o tipo de lei que pode ser colocada em discussão e os efeitos da decisão, né, são os grandes pontos aí que vão trazer de diferente da ADIM genérica. A tramitação, ela é a mesma, né, da ADIM genérica. Bom, outra ação que eu trago aqui para vocês, né, ação declaratória de constitucionalidade. Vejam só, a gente está falando até agora, né, de questionamentos para dizer que aquela lei está de forma contrária ao texto constitucional. Né? Então, a ADIM genérica, a ADIM por omissão, e as outras até que a gente vai ver abaixo, elas são para questionar um ato que esteja ou estaria em desacordo com o texto constitucional, com o objetivo, né, usando palavras aí simples, de derrubar essa lei, derrubar aquela norma, né, de julgar ela nula, inconstitucional. Só que existe também o lado inverso da moeda. Existe a ação declaratória de constitucionalidade, né, ADC, ou seja, existe a possibilidade, e aí o rol de pessoas legitimadas para isso é o mesmo da ADIM genérica, é a mesma lógica, o rol de pessoas que vai entrar é restrito, mas essas entidades, elas podem entrar para que o STF diga, né, e retire uma dúvida sobre aquela determinada norma, que é vista, né, isso aqui tem que ser entendido como uma exceção. Por quê? Né, a gente tem a presunção de que as normas jurídicas são válidas, a gente tem a presunção relativa, mas a gente tem a presunção de que todo ato normativo, ele
é válido, a gente tem que cumprir aquele ato normativo. Só que em algumas situações ela pode deixar dúvidas, né? Ela pode trazer aí dúvidas de ser constitucional ou não. Então existe a possibilidade, com esse objetivo de repelir uma incerteza jurídica, né, para afastar aí questionamentos, existe a possibilidade de você entrar com uma ADC, né, para que o STF declare constitucional essa lei, né, constitucional uma lei ou ato, ou qualquer ato normativo, né, que caiba aí a ADC. Qual é o grande requisito? Qual é o grande ponto aí? Não é só entrar quando você tem dúvida, não, você tem que demonstrar divergência judicial, né? Então, vejam que você tem que pegar julgados, né, dos tribunais e você tem que mostrar para o STF falando o seguinte, olha, o Tribunal de Justiça do Paraná diz que pode, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina diz que não pode, né? O Tribunal de Justiça de São Paulo diz que não pode, o do Rio de Janeiro diz que pode. Ou seja, você demonstra que existem entendimentos conflitantes, né? Entendimentos divergentes. Veja, não é doutrina, né? Não é você dizer que o José Afonso da Silva diz que sim, o Paulo Navi diz que não, né, e o Marçal Justem Filho diz que talvez. Não, doutrina não importa, o que deve ser, e é requisito, isso está na lei da ADIM, né, a lei 9868, é que haja dissidência entre os órgãos do Poder Judiciário, né? Então isso aí traz insegurança jurídica, então cabe ao STF pacificar esse tema, né, e aí existe a possibilidade da ADIM, né, da ADC, que vai direto na fonte, né, que é o STF, ele que dá a última palavra sobre o tema. Então, os legitimados da ADC são os mesmos da ADIM, o processo de julgamento é a mesma coisa da ADIM, né, o que traz aí de peculiaridade é essa prova da divergência judicial, ou seja, na petição inicial, no texto, né, que é levado lá para o STF, essas pessoas autorizadas lá pelo artigo 103, ou legitimados, eles têm que trazer esse conflito de jurisprudência, né? Então, tem essa ação declaratória de constitucionalidade que vem reforçar, né, vem aí tirar dúvidas, vem aí tentar dar uma sensação de segurança jurídica com uma decisão do STF. Essa decisão, assim como toda a DIN, ela é erga omnes e tem efeitos ex tunc, né, vale desde sempre, aí, ou seja, o STF reconhece que a lei seria constitucional desde o momento que ela surgiu no ordenamento, e isso vale para todos, né, então os efeitos aí são os mesmos. Então nós temos a ADCT, né, a ADCT aí como uma ferramenta de pacificação, né, pacificação aí de conflitos jurisprudenciais, né. Claro que isso daqui é uma ação que vai direto para o STF, mas existem outros mecanismos com esse mesmo objetivo, né? Vocês vão estudar, principalmente em processo civil, que cada vez mais a gente tem lá a situação das súmulas, né? Temos as súmulas vinculantes, temos agora, né, com bastante frequência, as decisões com repercussão geral, né, que vale para todo mundo, todos os processos, nós temos aí a ideia dos recursos repetitivos. Então, assim, cada vez mais a gente está tendo instrumentos de pacificar conflitos jurisprudenciais, né, para evitar aí essa questão de um juiz dá, outro não dá, então, para você ganhar uma ação, vira uma loteria, né, você cai na mão de um, você ganha, se cai na mão de outro, você perde. Esses instrumentos, eles estão acabando com esse tipo de situação, né, eles estão. Só que isso tudo são instrumentos lá do processo civil, né, do Código de Processo Civil, e não da Constituição. Então, essa ação aqui, ela ela é a previsão constitucional para esse tipo de situação. O CPC, aí não é no nível constitucional, né, CPC é uma lei ordinária, o CPC tem outros mecanismos com essas finalidades, né? Mas, né, na Constituição,
em termos de controle de constitucionalidade, nós temos a ADC, né, que está lá no artigo 102.1a, né, diz que é competência do STF julgar esse tipo de ação. Então, nós temos a ADC, né, e como uma terceira, né, situação envolvendo controle abstrato, né, controle concentrado de constitucionalidade. Próximo, né, próxima situação, a ADIM interventiva, né? Então, a ADIM interventiva, ela é bastante restrita, ela é aí uma situação bastante peculiar, que foge daquele rol de legitimados do artigo 103 da Constituição. Então, essa ADIM interventiva, na verdade, é o primeiro passo de uma das espécies de intervenção da União em algum Estado, né? Então, o que acontece? Nós temos uma situação de normalidade, a autonomia da União, dos Estados e dos municípios, né? Então, dentro da sua competência, cada um toca a vida aí, conforme a Constituição. Só que existem algumas ideias, né, alguns elementos que a Constituição coloca que, se não forem cumpridos pelos estados e municípios, pode a União intervir no Estado ou o Estado intervir no município, que são os famosos princípios sensíveis, né? Então, vejam que os princípios sensíveis, a gente já falou disso também no semestre passado, estão lá no artigo 34 da Constituição, né? Então, vamos lá, só passar rapidinho os olhos, né, no artigo 34, porque eu sei que vocês não lembram, né? Mas, enfim, nós temos lá a questão, por exemplo, de obediência à lei federal, né? Então, veja, artigo 34, a União não intervirá nos estados nem no Distrito Federal, exceto para manter a integridade nacional, repelir invasão estrangeira por ter um grave comprometimento, garantir o livre exercício, reorganizar as finanças. E aí, no inciso 7º, nós temos aqui os princípios sensíveis, né? Então, vejam, assegurar a observância dos seguintes princípios constitucionais: forma republicana, sistema representativo e regime democrático, direito da pessoa humana, autonomia municipal, prestação de contas e aplicação aqui da receita, resultante aí na manutenção do ensino e da saúde, né, as verbas aí, os tributos vinculados. Então, vejam, se um estado ou um município não estiver seguindo essa disposição do artigo 34, inciso 7º, é um dos motivos que autorizam o quê? A União intervir nos estados, né? Então, a União, e aí, né, eu falei para vocês semestre passado, o único exemplo da história do Brasil com a Constituição de 88 é no caso do Rio de Janeiro, da segurança pública, né? Então, se verificou lá que havia um grave comprometimento da ordem pública. Então, por um acordo, né, foi consensual, o governo federal e estadual, foi decretada aí a intervenção no estado do Rio de Janeiro. Pois bem, a intervenção, ela tem algumas modalidades. Uma das modalidades de intervenção é aquela que advém do STF por provocação do Ministério Público, que é a intervenção, né, por representação do Ministério Público, ou pelo seu representante máximo, que é o Procurador-Geral da República, né, a PGR. Então, veja, a intervenção, que está lá no artigo 34 da Constituição, ela tem uma de suas modalidades, a intervenção por representação. Como é que resulta numa intervenção por representação? Mediante um procedimento denominado ação direta de inconstitucionalidade interventiva, ou seja, o chefe máximo do Ministério Público, Procurador-Geral da República, né, hoje é o tal do Augusto Aras, ele vai provocar o STF por meio de uma ADIM interventiva para que o STF oficie, né, julgue essa ADIM a favor dele e oficie determinado Estado, oficie o presidente da República a realizar a intervenção naquele Estado membro, né? Então, veja,
Procurador-Geral da República, ele entra com uma DIN, só que essa DIN ganha o caráter interventivo. O que ele vai trazer nessa DIN interventiva? Ele vai falar o seguinte: olha, STF, lá no estado do Rio de Janeiro, ou lá no estado sei lá, né, do Amapá, existe um grave comprometimento, né, em razão de políticas públicas, existe um grave comprometimento aí com relação ao trabalho e uma norma, né, ou um dispositivo normativo lá do estado do Amapá, ele está autorizando trabalho análogo a escravo, a escravidão. Aí vem o Ministério Público, por meio do Procurador-Geral da República, e fala o seguinte: olha, e o estado do Amapá não resolve esse problema. A gente já oficiou, já abriu inquérito civil, já fez tudo, eles não resolvem esse problema. Então, o Ministério Público, por meio do seu procurador, entra com a presente ADIM, dizendo que pedindo que o STF declare aquela norma inconstitucional por violar um dos princípios sensíveis, né? E aí os princípios sensíveis a gente acabou de ver, um deles é a dignidade da pessoa humana, né? Então se enquadraria ali. Então veja, o Ministério Público entra com uma DIN no STF, para o STF reconhecer que aquela norma ela é contrária à Constituição, por isso é a DIN. Só que, além de declarar inconstitucional, quer também que haja intervenção da União naquele Estado para restabelecer, né, a ordem, restabelecer aí a situação de dignidade da pessoa humana, né? Então, essa DIN interventiva, ela acaba tendo duas finalidades. Uma é reconhecer que aquela norma é inconstitucional, e aí pode ser inconstitucionalidade formal ou material, conforme a gente já viu, mas tem uma finalidade política também, que é a decretação da intervenção federal, né? Então, vejam, o STF vai julgar aquilo, né? O STF vai julgar aquilo e ele vai, vamos supor, aí na hipótese, ele julga procedente essa ação direta de inconstitucionalidade. Ele vai reconhecer que a norma é inconstitucional e, ao mesmo tempo, o STF vai fazer o quê? Ele vai requisitar o presidente da República que faça a intervenção lá naquele estado. Por quê? O STF, porque a intervenção é uma prerrogativa do presidente da República, né? Então, o decreto de intervenção é um ato privativo lá do presidente, do chefe do executivo. Não pode o STF declarar a intervenção da União no estado do Amapá. Não. Deve o STF requisitar que o presidente da República faça essa intervenção, né? Então, cada um dentro da sua competência aí. Então, o STF vai fazer aí essa requisição. Inclusive, né, surge aí a questão sob pena de incorrer em crime de responsabilidade, né? Então, existe lá na lei de responsabilidade do ato administrativo, existe essa possibilidade, né, do STF. Então, essa decisão ela acaba tendo um caráter mandamental, né? Só que, na prática, o que acontece? Quando isso aí acaba chegando nesse estágio, né, a União acaba negociando, acaba fazendo aí um acordo, o Estado que perdeu a DIN acaba ajustando a situação, que na prática não chega a esse extremo de ser decretada a intervenção, né? Mas esse é o mecanismo, essa é a possibilidade que existe também como forma de controle abstrato, mas com esse plus, né, com esse adicional de vir, além da inconstitucionalidade, uma intervenção federal em cima daquele Estado ou Distrito Federal, né? Então, nós temos a DIN interventiva aqui. Detalhe, né, isso aqui no STF é a DIN interventiva contra um Estado membro. Existe a DIN interventiva do município, aí é o Estado contra o Tribunal de Justiça que vai julgar, né? Então, cada um dentro da sua competência aí, né? Então, aqui é a União em cima do Estado. Quando é do Estado em cima do município, aí é o Tribunal de Justiça, aquela ideia do princípio da simetria, né? Aí você reduz um degrau, né, um nível, aí é o tribunal local, né, o Tribunal de Justiça que vai decretar isso quando é o Estado em cima do município, né? Essa lei, essa disposição aqui é da União em cima do Estado,
Estado-membro ou Distrito Federal, né, que acaba sendo equiparado. Então, nós temos a ADIM interventiva, mais uma possibilidade, mais um instrumento aí que surge, né? Então, nós temos as ADIMs, né? As ADIMs foram essas aí. Então, não sei se ficou alguma dúvida com relação à ADIM, que agora a gente vai avançar na famosa ADPF, né? A ADPF vai levar aí até o final da aula. Então, quem tiver dúvida, ou escreve aí, eu respondo ao final, ou vai erguendo a mão, né? Erguendo a voz, na verdade, que a gente faz uma pausa aí. Mas, enfim, já que ninguém falou nada, a gente continua. Falando da tal da ADPF, né? A ADPF, ou, né, o nome completo da ADPF é Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Qual é o grande ponto da ADPF? Não é a mesma lei da ADIM, tá? A lei da ADPF é a 9882 de 99, né? A lei da ADIM é a 9868, então são leis separadas, não é a mesma lei. E a ADPF, ela tem uma característica peculiar, porque ela não tem aí previsão constitucional, né? Ela só tem essa previsão legal, né? Enquanto que a ADIM, nós temos lá no artigo 102, né, que traz a competência do STF, a gente tem expressamente a questão da ADIM, a ADPF, ela resulta aí, suas disposições da lei, né? Então ela não digo que é mais frágil, mas ela está um degrau abaixo da ADIM, né? Então, a ADPF também é um controle abstrato, né? Então ela também traz aí a mesma conotação de uma ADIM, só que ela tem algumas restrições, né? Quais são essas restrições? Primeiro, que ela só pode ser utilizada de forma subsidiária, ou seja, ela quando não cabe nenhuma outra ação, né? E aí outra ação, quais seriam? Né? Temos a ADIM, ação declaratória de constitucionalidade, mandado de segurança, ação popular, recursos, reclamações, enfim, qualquer outra medida processual, se ela for cabível, não cabe à DPF, né? Então, ela é subsidiária, ela é residual, né? A DPF, ela só cabe quando não tiver outro remédio, outra situação aí processual cabível, né? Então, vejam que a gente tem essa primeira restrição, a DPF é subsidiária. Além de ser subsidiária, e aí vem do próprio nome, tem que descumprir um preceito fundamental da Constituição, né? Então, vejam que não é qualquer desrespeito, né? Tem que ser preceito, e aí entendido como direito fundamental da Constituição. Então, não é qualquer norma, qualquer situação, não. Tem que trazer uma violação aos preceitos ou aos direitos fundamentais. Aí, o que são direitos fundamentais, a gente passou o semestre inteiro passado falando, né? Tudo aquilo que a gente falou no semestre passado. Só que traz um outro detalhe, é fundamental, é um direito fundamental, sim, mas é qualquer preceito, né? Qualquer preceito, ou seja, diferente da ADIM, ela acaba permitindo que disposições não normativas, né? Então, atos não normativos, então, instruções normativas, resoluções colegiadas ou atos que não são considerados normativos, né, são atos regulatórios, também sejam questionados por meio dessa ação, né? Então, assim, tem que ser um direito fundamental, sim, mas pode ser qualquer preceito, né? Então, acaba sendo mais abrangente, né, do que lá na ADIM, né? Porque lá é só a norma, o ato normativo. E aí o preceito fundamental, né? Então, aqui no terceiro item está o que eu acabei de falar, né? Não se pode utilizar a DPF para qualquer caso de desrespeito, né? Então, tem que ser o desrespeito a um preceito fundamental, né? Então, esse preceito fundamental aí, que tem que ser colocado como violado, né? Aí sim, cabe a DPF, e a DPF, na prática, ela acaba sendo um instrumento para se questionar atos normativos, ou não, né, ou qualquer preceito normativo, anterior à Constituição de 88,
né? Então, por quê? A gente viu naquela restrição lá da ADIM que a gente não pode questionar atos pretéritos, né? Ou seja, anteriores à Constituição de 88 por meio da ADIM. O instrumento que se utiliza para isso acaba sendo a DPF. Por quê? Não tem nenhum outro com a mesma eficácia e com a mesma abrangência do que a ADIM, né? Então, acaba tendo aí a DPF. Na prática, a gente acaba vendo isso, né? Que toda vez que a gente questiona um ato normativo, a gente não, né? Aquele rol do artigo 103, toda vez que aquelas pessoas se utilizam ou desejam questionar o ato normativo ou não, né? Qualquer preceito anterior à Constituição de 88, em razão, né, e se ele está compatível ou não com a Constituição de 88, utiliza-se a DPF, né, porque é o único instrumento possível, dentro do rol de ações que existem, que vai ter o mesmo alcance e finalidade de uma ADIM, né. Então, por isso que muita gente confunde e trata a DPF como simplesmente um substituto da ADIM para situações anteriores à Constituição de 88, normas anteriores à Constituição de 88. Mas não é bem assim, né? Existem esses requisitos aí que a gente acabou de falar, é subsidiário, tem que trazer aí, pode ser ato normativo ou não, mas é somente um preceito fundamental, mas originado de um poder público, né? Então vejam que não cabe uma DPF, por exemplo, um ato de particular, né? Então, vamos pegar uma grande multinacional, resolve criar aí uma resolução interna, né, um memorando interno, criando uma série de atos aí, regulando, né, o jeito de trabalhar, e esse jeito de trabalhar dessa empresa vai ter lá a questão análoga à escravidão, né? Pode entrar com uma DPF? Não. Não vai poder, porque é um ato particular, né? Então, a gente está falando de ato do poder público, né? Então, são normas, as normas jurídicas, leis, né? Enfim, e também os atos não normativos, não legais, mas originados do poder público. Então, são portarias, instruções, resoluções, né? Tudo aquilo que o poder público aí ao longo do Brasil emite, né? Então, são aquelas normas internas, né? Então, regimentos, né? Enfim, cada órgão dá um nome diferente. Então, é do poder público, não particular. Não cabe para omissões. Então, vejam que não existe a DPF por omissão, não, é só por ato efetivamente praticado, né? Tem que ter aquela normativa. E não cabe contra decisões aí judiciais, né? Então vejam que também não cabe a DPF contra uma decisão de um juiz, né? Não tem cabimento. A DPF, ela não substitui um recurso, por exemplo, né? Não, ela é uma ação autônoma, é uma ação que é julgada diretamente lá no STF, né? Então a DPF tem essa peculiaridade. E qual é o objetivo, né, dessa DPF? Basicamente, evitar ou reparar aí uma lesão a preceito fundamental, né, resultante do poder público, de ato do poder público, é o próprio artigo 1º da lei da DPF, né? Então, nós temos aí essa situação. A DPF por equiparação, né? Então, também é possível dirimir controvérsias sobre lei ou ato normativo anterior à Constituição, né? Então, vejam que nós temos, né, como controle abstrato de validade da norma precedente à Constituição de 88. Mas é só das normas precedentes, ou seja, anteriores à Constituição de 88? Não, né? Por exemplo, se você quer questionar uma portaria lá do INSS, portaria do INSS não é considerada uma norma, né, para fins de ADIM. Então, tendo aí essa portaria do INSS, e ela pode ser de agora, né, da semana passada, qual é o instrumento que vai se utilizar, já que portaria não é uma norma, ato normativo, né, para a ADIM. Você usa a ADPF, né, porque aqui admite qualquer preceito. Então, vejam, a ADPF não é o substituto da ADIM para normas anteriores à Constituição, não. Ela, inclusive, pode questionar atos posteriores à Constituição, mas desde que não seja ato normativo. Por que isso?
porque a DPF ela é subsidiária. Se cabe a DIN, eu não posso entrar com a DPF. Agora, se não cabe a DIN, aí eu entro com a DPF mesmo para normas vigentes agora, né? Então, a DPF, ela é para qualquer um dos legitimados, né, lá da DIN, então ela segue a mesma lógica, inclusive no tocante lá à legitimação universal ou especial, né, ou temática, e não pode ser ingressada aí por qualquer cidadão, né? Ela é vetada somente para esses legitimados, né? Então, o cidadão que se sentir lesado vai ter que ir por todo o caminho lá do controle difuso, né, a sua ação, tudo aquilo que a gente falou lá na primeira aula, né, uma ação individual que vai tramitar até, né, o STF, se for o caso. Então, não é qualquer cidadão, é só os legitimados da ADIM. Bom, qual é a tramitação, né, o que é importante, né, o que tem que trazer essa petição inicial da DPF? Está lá no artigo 3º da lei, né? Então, por ser, né, e próprio dos requisitos que a gente acabou de falar, essa petição inicial, né, a peça, né, o texto que vai dar início à DPF, vai ter que indicar qual é o preceito fundamental violado, né? Então, qual é o direito fundamental que foi violado, indicação do ato, né, que o violou, a prova da violação, né? Então você vai ter que demonstrar, enfim, uma argumentação jurídica, e aí o pedido, né, pedido para fazer, enfim, declare, né, violado aquele preceito, e aí o efeito da decisão de uma a DPF é o mesmo de uma DIN, a gente já vai ver no próximo slide. Bom, uma vez ingressada com a petição inicial, uma vez ajuizada, uma vez protocolada essa ação, o que vai acontecer? O relator, o ministro, já que tramita no STF, então o ministro, ele vai receber aquele processo, ele vai pedir informações ao órgão, né? Então ele vai pedir para o, né, se for, por exemplo, o INSS, ele vai pedir para o INSS se explicar o que é aquilo, né, para ele dar a defesa dele. Tem, assim como a DIN, né, essa lei da DPF traz a possibilidade de amicus curiae se habilitar, né? Então, quem tiver interessado, né? Então, vou imaginar essa questão do INSS, vou imaginar que tem uma associação dos aposentados, não sei da onde. Eles têm interesse naquela causa, então eles pedem para se habilitar aí como amicus curiae, eles passam a ter voz, eles podem se manifestar, podem apresentar manifestações, podem, inclusive, falar em audiência e tudo mais. Aí tem aí a participação do MP, parecer do Ministério Público, né, e depois, uma vez feito todo esse trâmite, ele vai para julgamento. Julgamento muito semelhante, aí, muito parecido com a questão da ADIM, né? Então, somente vai ter a sessão se tiver 8 ministros, ou seja, 2/3, é o quórum necessário, e aí por maioria, né, maioria absoluta dos ministros. Então, se são 11 ministros, 6 precisam votar aí a favor ou contra, né? Então, vejam que nós temos essa disposição, né, essa peculiaridade, assim como a DIN, de ter maioria absoluta para se poder declarar aí a violação ao preceito. A eficácia dessa decisão, ela é, assim como a DIN, erga omnes e vinculante, ou seja, vale para todos e vincula a todos os órgãos administrativos, só que vejam que, diferente da DIN, aquilo que eu falei logo no início, esse efeito erga omnes e vinculante, ele não vem por expressa disposição da Constituição, e sim pela lei, né? Então, é um efeito erga omnes e vinculante, não porque a Constituição colocou assim, mas sim porque a lei da ADPF assim determinou, né? Então, é algo que tem a sua relevância, porque a gente sabe que alterar uma lei, ou melhor, a gente vai ver nesse semestre,
que alterar uma lei é muito mais fácil do que alterar a Constituição, né? Então, mudar esse efeito erga omnes, esse efeito vinculante, na DPF é muito mais fácil do que mudar lá na Constituição, que é uma emenda constitucional, né? Então, nós temos aí esse cunho prático aí de a ADIM ter mais segurança do que a DPF, em razão disso. Bom, caso venha julgar inconstitucional o ato, e aí a mesma lógica da ADIM, o STF ele pode modular os efeitos da decisão. O que é isso? Né? Vejam, a decisão, né, a declaração do STF, o julgamento do STF, ele vai ser erga omnes e ex tunc, ou seja, ele vai dizer, não, aquela norma não foi recepcionada pela Constituição de 88. Né? Então, vejam, o jeito de falar já é diferente, né? Enquanto que a DIN fala que aquela norma é inconstitucional, a DPF, o STF vai dizer que aquela norma anterior, a Constituição de 88, não foi recepcionada, ela não está compatível com o texto atual, né? Então, vejam que é diferente você declarar inconstitucional do que você falar que ela não foi recepcionada, ou seja, essa decisão ela vai ter efeito ex tunc desde quando? Desde quando a Constituição entrou em vigência. Porque antes disso, com a Constituição anterior, pode ser que ela, né, que aquela norma era constitucional, né, mas o STF vai dizer, olha, não foi recepcionada pela Constituição de 88. Então, desde a Constituição de 88, por isso é feito os ex tunc, né, retroativo, só que retroativo no tempo, né, desde 1988, essa norma não tem eficácia, não tem efeito, porque ela não teria sido recepcionada. Então, vejam que é um pouco diferente da DIN, né, porque a DIN ela vai dizer que é inconstitucional desde o momento do nascimento da norma. Aqui não, desde o momento da Constituição entrar em vigor. Então, vejam, essa é a regra, mas o STF pode modular essa decisão na mesma sistemática daquilo que a gente falou da DIN, né? Pode estabelecer eficácia ex nunc, ou seja, dali para frente, né, somente da decisão para frente, pode atribuir uma eficácia retroativa, porém limitada a um certo tempo, então ela pode dizer, ó, ela não foi recepcionada, mas tudo aquilo que foi feito com base naquela norma, eu vou declarar nulo somente do ano de 2010 para frente, por exemplo, né? Então, pode também, ou restringir os efeitos da decisão para que ela não ofenda, né, o direito adquirido, ações já julgadas ou ato jurídico perfeito, né? A pessoa que já teve uma demanda sobre esse tema e não teve êxito, ela não poderia reabrir, né? Ela estaria ofendendo a coisa julgada aí. Então, o STF também pode restringir para essas situações. Mesmo, são os 3 itens aqui idênticos à questão da ADIM, né? Então, essa é a DPF que nós temos aí dentro do nosso direito, e aqui eu trouxe, né, no último slide da aula de hoje, 2 exemplos de ADPFs famosas aí para... Enfim, existe um número enorme de ADPFs, enfim, não é uma ação rara, se vocês entrarem lá no site do STF, vocês vão ter inúmeros casos, mas eu selecionei 2 aqui interessantes, né? Um, ADPF 54, né, que trouxe aí a compatibilidade do artigo 124, 126 e 128 do Código Penal, que tratam lá da questão do aborto, né, com relação ao feto anencéfalo, né, o feto anencefálico, ou seja, a criança que nasce sem a formação aí, cerebral, né, sem o sistema nervoso, essa criança, né, a expectativa de vida dela não passa aí de alguns minutos, né, então, em razão disso, se colocou aí em pauta para julgar, isso foi julgado em 2004, desculpe, em 2012, né, a ação é de 2004, mas foi julgado em 2012. Se colocou aí que uma criança, né, o aborto de uma criança anencéfala não significaria aborto, né, então o STF julgou que não é um crime, né, como está lá no Código Penal, esse tipo de situação, né? Então vejam que se deu uma interpretação
conforme a Constituição, essa DPF surgiu aí, né, ela foi julgada procedente, dizendo que não, o feto anencefalo pode ser abortado sem, né, sem resultar no crime aí do Código Penal. Então, é um exemplo. E outro exemplo, né, em 2011, né, aí vejam só que coincidência, né, o que situação, né, o Sérgio Cabral, né, ex-governador do Rio de Janeiro, ele, enquanto governador, é um dos legitimados a entrar com a DIN, né, ele entrou com uma DIN trazendo aí uma questão, né, específica do reconhecimento, né, da união estável dos casais do mesmo sexo, né. Então, a união estável dos homossexuais aí foi uma DPF que resultou no julgamento do STF reconhecendo que sim, né, que a união estável prevista lá no Código Civil, ela é sim, e ela traz, né, compatibilidade, né, com a Constituição. Então, veja, a DPF 54 trazem dispositivos do Código Penal anteriores à Constituição de 88, mas aqui a DPF 132, que fala da união homossexual, traz um questionamento do Código Civil, do atual Código Civil, ou seja, uma lei que surgiu lá em 2003, né? Então, é uma DPF que questiona uma norma, o Código Civil, em razão de uma disposição constitucional, né? Então, vejam que a DPF, ela traz aí também a possibilidade de questionar normas atuais, não só aquelas anteriores à Constituição de 88. Né? Então, basicamente, né, com a DPF, a gente vê todas aquelas modalidades de controle concentrado de constitucionalidade. Né? Então, com essa explicação, a gente acaba aí encerrando esse tópico da disciplina, e aí eu fico à disposição aí para vocês, se vocês têm alguma dúvida, algum questionamento, ou alguma situação, né, vocês podem perguntar, sempre com aquela ressalva, quem não quer perguntar ou tem vergonha, ou, enfim, de qualquer maneira não quer se manifestar, pode fazê-lo lá pelo portal, né, o portal aí, o Alan vai ter aquela funcionalidade aqui, fale com o professor, vocês podem mandar o questionamento. Bom, enquanto vocês pensam em fazer pergunta, não se esqueçam de responder aqui a atividade de frequência, né? É bem simples para responder, é só clicar aqui, né? Vocês vão abrir aqui o questionário, né? 8 pessoas já responderam, eu consigo ver isso, porque eu sou professor, né? Mas enfim, vocês vão clicar aqui e tentar responder o questionário, e vocês vão ter 1 hora para responder uma pergunta relativamente aí tranquila, né? Mas fiquem atentos, porque tem gente que está errando as perguntas, né? Tem gente que está errando, múltipla escolha só tem uma certa, né? Então fiquem atentos com relação a isso. Bom, pessoal, então, não me parece que ninguém tem dúvidas, ninguém vai falar nada, então agradeço aí a paciência, né? Agradeço aí a compreensão. Essa live, ela está sendo gravada, né? Amanhã eu vou pegar ela e vou colocar lá no portal também, então quem quiser rever a aula vai estar por lá também, sempre fazendo aquele intermédio pelo YouTube, né, para ninguém precisar ficar se habilitando aí para conseguir ver o vídeo. Então tá no YouTube também, quem tiver lá inscrito no meu canal, eu estou jogando tudo lá os vídeos. Bom, pessoal, então, mais uma vez obrigado, agradeço a paciência de todo mundo, né, agradeço o tempo de vocês. Semana que vem estaremos aí de novo, né, começando lá pelas 7h30 até umas 8h30, que é o nosso padrão aí de aula. Tá bom, pessoal? Então, muito obrigado, grande abraço a todos e até a próxima.